Olá, gente! Como é que vocês estão? Hoje é um dia muito especial para mim, porque além de ser o dia do profissional da dança, é o dia que saiu o resultado da prova que eu fiz. Para quem não sabe, algumas semanas atrás eu fiz a prova para o Sindicato da Dança e acabou de sair o resultado. Eu consegui o registro provisório. E basicamente ele funciona assim: eu tenho um ano para conseguir trabalhos na área, e se eu não conseguir, daqui a um ano eu refaço a prova e tento novamente permanente. Mas todavia eu já sou registrado e já tenho meu DRT. Então, para mim isso é uma conquista muito importante ter ser registrado como profissional de uma área que eu sou apaixonado e eu tenho uma história longa. E então por isso eu decidi gravar esse vídeo contando um pouco sobre a minha história com a dança, com alguns detalhes. Quase sempre alguém me pergunta e assim fica mais fácil, né? Das pessoas conhecerem essa parte da minha vida. Eu espero muito que vocês gostem. A minha lembrança mais distante com a dança é quando eu era bem novinho e tinha umas festas aqui em casa e eu sempre via minha mãe dançando muito, assim, forró, essas coisas assim. E hoje em dia não mais, mas antigamente minha mãe dançava muito, ela gostava muito. E eu me lembro desde muito pequeno, eu sempre fui muito apegado mais com a minha mãe do que com meu pai. E eu me lembro muito foi mal. Eu me lembro muito de eu estar pequenininho e ver minha mãe dançando, né? Outra lembrança que eu também tenho é de quando eu era bem pequeno também e eu gostava muito de ficar rodando. Isso é uma curiosidade muito interessante porque hoje, né, para quem não sabe, eu danço balé e uma das coisas que eu mais gosto no balé é girar. E é muito engraçado, né, olhar para nossa infância e ver que ainda que permanece, né, os gostos de algumas coisas. E daí eu lembro que eu bem pequenininho eu gostava muito de ficar girando em casa e minha mãe ficava louca comigo porque eu sempre caía, sempre batia com dente e perdia um dente de leite. Eu lembro de uma vez que eu girando e minha mãe, não gira, menino. E eu nem dei bola e acabei caindo e dei com o dente bem acho que na quina, ou seja, alguma coisa que ficava a máquina de costura dela. Continuando, eu sempre fui uma criança, uma pessoa que gostava muito das novelas que passavam no SBT, as novelas mexicanas. Então, para quem é daí da minha idade, mais ou menos 24, 25 anos, vai lembrar de Amigos para Sempre, Cúmplices do Resgate, Chiquititas, Rebelde. E eu gostava muito, e todas essas novelas eram novelas que os artistas cantavam, dançavam, e eu amava. Eu lembro na época do videocassete, né, eu gravar os capítulos e ficar reprisando e aprendendo a dançar sozinho na TV. Eu amava, era uma diversão. Eu também lembro, eu tenho uma irmã que é 9 anos mais velha do que eu, e ela tinha uma amiga muito próxima na época, e essa época que eu era assim bem criança, de Britney Spears e outros artistas NSYNC, Backstreet Boys, e aí elas ficavam aprendendo as coreografias e eu pequenininho atrás assim também amava ficava com elas aprendendo assim. Eu tenho muito forte essa lembrança também. E desde pequeno meu sonho era ser ator. Então assim, eu gostava de dançar, eu gostava de cantar, mas meu sonho era atuar. E daí com 12 anos mais ou menos eu comecei a fazer aula de teatro lá em Niterói, no Sesc, na OST. Vou deixar o contato aqui se vocês quiserem conhecer. Quem quiser fazer também teatro, eles continuam com esse curso. E e aí eu comecei a fazer com 12 anos teatro. E eu era o caçulinha do grupo, era uma turma maravilhosa e tinha pessoas incríveis. E acabou que por um acidente que eu sofri, na época eu não consegui apresentar o trabalho que estávamos ensaiando. Mas assim, foi um tempo maravilhoso, ótimo, assim. Desde pequeno eu sonhava em ser ator e finalmente tinham me colocado no curso.
Voltando, eu lembro muito que com Chiquititas eu acho que foi a maior marco, assim, dessa minha paixão pelas artes, pelo teatro, pela dança, porque eu não perdia um capítulo e eu amava, e sabe aquela... Queria me fazer ficar quieto, era me colocar de frente pra TV e pra assistir Chiquititas, era a minha paixão. E eu acho que isso construiu muito da minha paixão, da paixão que eu tenho hoje pelas artes no todo. E beleza. E aí, continuando, eu me recuperei do acidente que eu sofri. Eu vou gravar um vídeo. Se eu já tiver lançado, eu vou deixar aqui o card. Se não, logo daqui a pouquinho ele vai entrar. E continuando. Com 14 anos eu voltei pro teatro. E aí eu, numa nova turma, com um novo professor, a gente começou a trabalhar. Eu lembro que o primeiro espetáculo que eu fiz, que eu participei, foi um espetáculo de dança-teatro. Por incrível que pareça. E eram umas performances muito loucas, assim. Eu tenho boas memórias, assim, dessa época, das pessoas. Eu vou deixar uma foto aqui, essa foto, que eu sou apaixonado por essa foto. É da época, no teatro, a gente apresentou no teatro da UF, DCE, se não me engano. E aí, beleza, esse foi o primeiro trabalho que eu apresentei que tinha dança no meio. E daí eu continuei no curso e logo depois a gente apresentou um outro trabalho que não tinha dança, era só teatro mesmo. E nisso eu me formei, e era o curso de oficina livre e oficina preparatória. E com isso, nesse meio tempo eu lembro que eu entrei na igreja, então assim, eu parei de fazer teatro, curso de teatro, e comecei a fazer encenações na igreja. Eu sempre fui muito engajado com as atividades da igreja que eu fazia parte. E não demorou muito pra gente montar um grupo de dança. A gente falava que era danças urbanas, né? Mas a gente achava que sabia alguma coisa, coitados da gente. E nessa época eu tinha mais ou menos 16 anos e nós começamos a ensaiar por conta própria e ninguém sabia nada. E a gente foi aprendendo sozinhos praticamente. Tinha um rapaz que já tinha um certo contato com a dança urbana, mas não tanto. E nós fomos crescendo. Eu me lembro que fizemos poucas aulas de danças urbanas na época, mas foi um tempo bem interessante. Eu vou deixar o card aqui embaixo de um vídeo que eu tenho, não dessa época, esse vídeo é mais atual, entre aspas, não é tão antigo. Deu dançando hip hop pra quem nunca viu. Não riem de mim, por favor. Mas é um pouco engraçado. E daí a gente começou a fazer, a dançar e fomos crescendo. E eu sempre tive muito o desejo de melhorar as coisas, sabe? De dar o meu melhor, de fazer algo bom de verdade, crescer em conhecimento e tudo mais. E eu me lembro de uma vez que eu quase fui fazer aula de dança, mas acabou não rolando e enfim. E os anos foram passando. Com 18 anos, a gente foi apresentar em uma igreja, que era a igreja da minha psicóloga. E a pessoa que tinha uma pedagoga nessa igreja. Foi mal, gente. É porque quando a gente decide gravar, os caminhões, os carros, as carretas, elas falam, não, vou passar agora, porque tá gravando e tem que passar. Enfim, continuando. E aí nessa igreja tinha uma pedagoga que trabalhava em uma escola e eles precisavam de um professor de dança. E ela falou com a minha psicóloga, que foi quem levou meu grupo na época pra lá. E essa minha psicóloga falou, olha, algum de vocês teriam vontade de trabalhar, é até um projeto do governo, se chama Mais Educação, não sei se ainda existe. E na época os professores ganhavam uma ajuda, porque era um trabalho voluntário. Então os professores ganhavam uma ajuda de custo de em torno de R$300. Isso foi em 2009, 2010, 2009, agora, 2010 foi o ano que eu me... não sei. 2010, se eu não me engano, que foi o ano que eu me formei, isso. E daí, eu falei assim, eu acho que eu posso. Assim, eu não tinha muito conhecimento, mas eu sempre tive essa vontade de aprender muito. E aí eu falei assim, é um trabalho voluntário, eu vou contribuir com um pouco de conhecimento que eu tenho.
E aí eu comecei e aí foi meu primeiro. Eu já tinha trabalhado antes com trabalhos informais, mas esse trabalho eu ganhava um pouquinho mais. Então eu comecei a trabalhar e aí a primeira coisa que eu pensei, vou entrar numa aula de dança. E foi tudo muito rápido, porque em um dia eu comecei com esse trabalho. E já fui numa academia aqui de São Gonçalo que eu já tinha ouvido falar. Uma outra moça da minha igreja tinha me dito dessa academia, tinha me indicado. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou. E aí fui, e aí vi os cursos e tudo mais. E aí no dia que eu fui, é tudo muito incrível, gente. Eu falo assim, eu não acredito em coincidência, eu acredito que foi Deus encaixando as peças da minha vida. E aí no dia que eu fui, tinha a irmã dessa menina que tinha me falado do curso, ela tava lá. E eu fiz a aula, o professor, que era um dos diretores da academia, Senart. Eu vou deixar também contato aqui para quem se interessar. É uma academia ótima. E ele gostou de mim, eu fui bem na aula, entre aspas, né? E aí ela falou assim, esse é o Anderson, porque essa menina da minha igreja já tinha falado pra esse rapaz, o Igor, sobre mim. E aí ele foi e me chamou no final da aula e me deu a bolsa. E aí, graças a Deus, eu comecei a fazer aula de tudo, todo dia. Então, assim, eu evoluí bastante. Isso com 18 anos. Que eu entrei na aula, entrei na academia e comecei a fazer aula mesmo. E nisso eu comecei, né, a fazer aula e a tudo mais. E cresci muito, e tipo assim, me desenvolvi muito rápido. A academia ela é ainda muito boa em desenvolver rápido os seus alunos. Isso foi em 2010, assim, em outubro mais ou menos. Daí eu tinha que me inscrever no vestibular e eu passei o ano todo querendo fazer arquitetura. Só que como tudo aconteceu muito rápido, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer dança. E aí me inscrevi, na época tinha o vestibular da UFRJ, eu me inscrevi para dança, sem saber como é que era, sem saber sem saber nada. Fiz a prova de habilidade específica, que foram 2 dias, foram bem tranquilas. Passei na habilidade específica, fiz vestibular e de 16 vagas eu passei em 14º. Ou seja, para o segundo semestre de 2011. E nisso tudo eu fiquei muito feliz. A essa altura eu já estava muito engajado com a dança. Minha vida era a dança, assim. Eu vivia de segunda a segunda dança, literalmente. E aí em 2011 eu continuei fazendo aula. Segundo semestre eu entrei na faculdade. Aí tive que diminuir um pouco das aulas de academia. Mas segui fazendo aula. Quando chegou em 2012, eu passei por alguns momentos na minha vida que eu decidi que eu precisava de um tempo para mim. Então parei um pouco com a dança e literalmente abrir mão de tudo. E abrir mão de tudo, assim, sair da academia, sair do trabalho. Desculpa. Tranquei a faculdade, parei tudo porque eu precisava de um tempo para mim, para me dedicar às outras coisas da minha vida. E passou 1 ano e meio, eu fui para um projeto de artes, se chama O Encontrarte, de um grupo chamado CNC. Eu vou deixar também o link aqui embaixo. E foi ótimo, assim, é uma semana, você escolhe a modalidade que você quer, eles têm vários, teatro, circo, dança. Eu fui pra dança avançada e foi ótimo, assim, nesse lugar eu falei, cara, eu não vou me encontrar em outro lugar que não seja na dança. E daí eu comecei a fazer, e aí eu voltei com a determinação que eu ia voltar pra faculdade. Voltei pra faculdade, fiz mais 1 ano de faculdade. Só que aí eu entendi que a faculdade não ia me levar para o lugar que eu queria estar com a dança. Ela ia me levar para um lugar, óbvio, mas não para o lugar que eu gostaria de ir. E nessa altura do campeonato eu participava de projeto científico na faculdade. Tava tudo dando certo, mas aqui dentro eu tive que ser sincero comigo e assumir que eu não queria estar naquele lugar. E aí eu decidi sair. Fui para Espírito Santo, participei de um curso maravilhoso, vivi 2 meses lá, participei de um curso maravilhoso que me ajudou muito, assim, como pessoa, como ser humano, me fez entender muitas coisas da minha vida.
Voltei, isso no final de 2014. Em 2015, e aí eu fui, voltei, mas voltei assim, já esquecendo da dança. E aí no início de 2015 eu falei, não vou mais tentar dança, não vou mais tentar nada da arte, vou fazer um pré-vestibular, vou entrar em um curso sério que me dê dinheiro, porque eu quero ganhar dinheiro. A arte não vai me dar dinheiro. Então vocês percebem que eu tenho um caso sério, assim, de amor e ódio com a dança e com a arte em si. E comecei a fazer o pré, comecei a trabalhar numa área nada a ver com a dança. E não durou nem 6 meses, eu já tava enlouquecido, assim, entender. E foi bom, assim, essas idas e vindas, eu não descartaria nada disso, porque tudo foi muito bom para formar quem eu sou hoje e para me dar mais determinação do que eu quero para minha vida, sabe? Para eu me entender e saber que existem lugares que eu não vou funcionar, que eu não vou ser feliz. E aí, nisso tudo, eu já tinha decidido voltar pra voltar pra dança. Eu queria voltar a fazer aula em academia, porque a academia tem um ritmo mais intenso de aula e pro que eu gostaria da minha vida, que é dançar em si, é dançar de verdade. Só que os preços, gente, são muito altos. Assim, não são altos em si. Para as minhas condições, eram altos. E aí eu tinha desistido. Voltando que, no início de 2015, quando eu decidi ir para o pré-vestibular, eu tinha conseguido uma bolsa numa academia lá de São Gonçalo, que não era o Senart, é uma outra academia. Só que aí eu tive que decidir que ou eu trabalhava e estudava no pré, ou eu trabalhava e fazia aula de dança. Não tinha como eu não trabalhar. E aí, como eu tava com essa cabeça de ganhar dinheiro e ter uma profissão séria que me desse estabilidade, eu decidi abrir mão da dança. E, enfim, isso tudo, nesse meio tempo, a gente já tava em meados de 2015, e aí me marcaram um dos grupos da faculdade, que apesar de eu não estar, eu ainda fazia parte dos grupos, no Facebook, me marcaram numa audição que ia ter para uma academia lá em Caraí, para bolsistas, homens. E aí eu olhei aquilo e, tipo assim, era uma pessoa que eu nem tinha tanto contato naquela época, né? E eu decidi fazer. E fiz, ganhei bolsa e a academia que eu tô hoje, que eu tenho um amorzinho muito grande. Eu vou também deixar o contato para vocês aqui. Eles são ótimos, tem inúmeras aulas muito boas. E foi muito bom, porque nessa academia eu realizei e tenho realizado muitos sonhos que eu tinha, assim, parece pequenos, mas eram sonhos mimos que eu tinha dentro do meu coração. Que era, por exemplo, dançar no Municipal de Niterói, que eu nunca tinha dançado. Fazer um padedê, que é uma dança de casal. Fazer uma variação, que é um solo masculino do balé clássico de repertório. E várias outras coisas, assim, que eu tenho realizado lá nesse lugar. Eu tenho crescido muito em técnica e tudo mais. Eu voltei a fazer aula também, atualmente, voltei a fazer aula no Senart. E quando começou esse ano, eu decidi que eu ia... Porque até ano passado, quando eu entrei no CDN, assim, entrei em setembro, eu ainda tava assim, eu tô fazendo aula, mas eu não admitia que eu não me jogava de cara, porque eu tinha muito... Pra quem trabalha com artes, é profissional de alguma área das artes, vai entender o que eu tô falando. É tudo muito difícil, sabe? Principalmente quando você não tem contato que te ajude a chegar lá, sabe? Quando você não tem QI, quem indique, é tudo muito difícil. E você tem que trabalhar muito, sabe? Você tem que se dedicar muito. Então eu tinha muito medo. Mas aí quando começou esse ano, eu fiz uma análise daquelas de início do ano que a gente sempre faz. E eu decidi ser sincero comigo e assumir que eu não ia ser feliz em outra área. E aí entra a primeira mensagem, recadinho que eu queria deixar para vocês para esse vídeo, que não é só para falar de mim. Não adianta você tentar ser feliz onde você não se encaixa, numa área que não faz o seu coração bater mais forte, sabe? Numa área que não faz os seus olhos brilharem. Não adianta você procurar se encaixar nesses lugares por estabilidade financeira, por dinheiro, enfim.
Você precisa procurar uma área que você se encontre, que você se realize, que você se sinta satisfeito de levantar todo dia de manhã, de tarde, de madrugada e não ser aquilo maçante. Claro, vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas dentro do seu coração você vai estar feliz, sabe? Hoje eu tô, além de fazer aula, eu continuo naquele trabalho que não tem nada a ver com as artes. Mas agora no final do ano eu vou dançar para uma academia, que é a Academia da Tula, lá em São Gonçalo. E eu vou trabalhar, vou participar desse espetáculo profissionalmente. Então é o primeiro, um dos primeiros, né? Porque eu já tive outros trabalhos, mas assim, remunerados na área da dança. E como sou feliz, gente. Às vezes tem ensaio amanhã e essa noite eu quase não durmo. Tenho que levantar cedo, sair cedo, porque é longe de casa. E eu vou feliz, eu vou satisfeito e eu me acabo de ensaiar lá, mas eu tô feliz, eu tô contente, porque é o que eu amo fazer. E é isso que eu queria deixar pra você, a primeira mensagem. E continuando, atualmente eu tô vivendo da dança e aí no início desse ano eu decidi que eu ia arriscar e que eu ia me jogar e que eu ia tentar de tudo pra ser feliz. De tudo entre aspas, claro, mas assim, eu ia me dedicar, me esforçar pra ser um profissional competente e ganhar. Foi mal, gente. E ganhar o meu espaço nessa área. E essa é a segunda mensagem que eu queria deixar pra você. Se dedique, se esforce, não desista. Eu já recebi N nãos, mas eu continuo de pé, porque é o que eu amo fazer. E não importa quantas vezes você tenha que tentar, mas a gente está falando daquilo que você vai fazer pro resto da sua vida. E a gente está falando da sua felicidade. Não tem como outras pessoas correrem atrás da sua felicidade. É você que corre, é você que faz o seu futuro. E claro que para algumas pessoas vai ser mais fácil, para as outras não vai ser tão fácil. Mas eu acredito muito que a gente pode fazer as coisas impossíveis acontecerem. Claro que dentro das nossas limitações, mas até as nossas limitações a gente pode vencer. Então, o vídeo ficou bem grande, eu tô vendo, mas eu precisava contar minha história com a dança. E eu não sei como é que vai ser o futuro, eu não sei como é que vai ser 2017, mas a única certeza que eu tenho é que eu não vou desistir, que eu vou continuar firme porque é o que eu amo fazer. Eu espero que esse vídeo de anime te impulsione a seguir os seus sonhos, porque eu não sou um ótimo bailarino, mas eu não deixo isso me fazer desistir, sabe? E eu espero que você vença os seus limites, vença as impossibilidades e acredite, tenha fé. Porque quando a gente perde a fé, acho que a gente perde a alegria de viver. Então, acredite, tenha fé, sabe? Você vai conseguir. Se esforce. E se encontre. Esse vídeo eu torço para que você se encontre na vida, porque não tem nada pior do que viver sem perspectiva de futuro e sem saber qual é o nosso lugar. Antes de terminar, eu queria falar um fato que eu esqueci, mas com 16 anos assisti um DVD que é da Cia Rema, lá de Goiás. Se chama Paredes. Se você quiser procurar na internet, eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar. É um DVD todo de dança, é cristão, mas assim, tem uma mensagem maravilhosa que é pra vida de qualquer um. E foi o primeiro DVD que eu assisti, primeiro trabalho que eu assisti todo de dança. E eu me lembro que foi o ponto Y, que eu falei pra mim mesmo assim, eu quero viver da dança. E eu quero fazer isso pra minha vida, porque é maravilhoso. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!